Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso. A nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Feche os olhos, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo texto e por estarmos aqui diante de Ti. Mais uma vez pedimos o que pedimos esse ano todo, que esse texto se torne chão para a gente caminhar. Chão firme, seguro e bem direcionado. O chão que só o Evangelho é capaz de produzir. E que caminhando nele a gente encontre em Ti o contentamento, encontre em Ti tudo o que precisamos para viver essa vida. Que o Senhor nos guarde no coração essa palavra e que a gente saia daqui melhor do que entrou. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um fim de ano, né? Mais um fim de ano. Todo ano eu faço a mesma promessa para mim mesmo. Não tem a ver com dieta nem nada. Nós vamos passar o Natal em Curitiba e dia 24 eu não vou sair de casa. Vou ficar dentro da casa da minha mãe esperando a ceia. Mas todo dia 24 a gente vai num shopping. Eu não consigo vencer isso. Então a gente vê porque é a loucura, né, dessa data e desse período do ano. O Alex entrou numa loja, comprou uma bermuda e nós ficamos quase 2 horas para pagar a bermuda. Você quase desiste, né, da fila do caixa. Quando ele entrou, eu falei, olha, eu já vou para a fila enquanto você escolhe. Ele teve 2 horas para escolher, escolheu com 15 minutos, deu o resto do tempo lá. Ele é meu, e nós... É um fervo, não tem como sair, não tem como andar, não tem como caminhar, mas a gente sai, a gente inventa moda, né? A gente reclama e está lá. Porque o final do ano é essa loucura, essa data mundial especial para todo mundo. E junto com essa data, vem um pacote, né? Um pacote completo. É nesse período do ano que os mantras retornam, né? Aquelas frases feitas, aquelas simpatias para tentar garantir um novo ano melhor, aquelas crendices, hábitos de crenças que as pessoas têm, elas trazem, tiram lá do seu baú, ó, chegou a hora de aplicar isso aqui, porque o ano está chegando e eu preciso terminar o ano tudo certinho, com todos os meus mantras, simpatias, crendices e simbologias. Então, tem gente que dá 7 pulos em 7 ondas, né? No dia 31 ali à noite, na beirada, acha ali um mar, aqui não falta, é mar, então vai lá. Não dá para ir no Zimbro, porque a onda é baixa, então tem que ir em outra praia que tem onda. Conta 7, pula as 7, porque pulou 7 ondas, né? Tem gente que faz os seus barquinhos, cheio de flores, cheio de pedido, coloca na água para o mar levar esse barco, para ver
se o mar leva os pedidos e se volta com um ano melhor. Aí tem gente que passa de roupa branca para atrair paz no ano que vai vir. Então é sapato branco, meia branca, calça branca, roupa de baixo branca, camisa branca, chapéu branco, tudo branco, né? Para ver se atrai, se alguma coisa de paz vem no outro ano. Aí tem gente que veste o amarelo na mesma disposição de roupa para ver se atrai dinheiro, o amarelo. Aí tem gente que vai lá e se veste de vermelho porque quer casar. Aí é o amor que vai vir, aí veste de vermelho, eu tenho que virar o ano assim, que eu atraio essas coisas. Então, tudo isso acontece nesse período. Todas essas coisas que a gente sabe que não funcionam, mas que as pessoas dizem mal não faz. Se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Então vai que, né? Aí você põe uma camisa preta para passar agradando alguém mesmo e diz: rapaz, você é doido passar um ano de preto, você tá maluco? Olha que você vai atrair e tudo mais, uma roupa escura e tudo. Isso não cabe, né? Mas a gente critica isso. E todo mundo que faz isso faz um ouvir por uma esperança. E qual é a esperança? Que finalmente o mundo passe a conspirar em favor dele. Faz tudo isso para que em 2026 todas as coisas que acontecem aconteçam para o bem dele. Então ele tenta atrair isso do outro ano que vai vir. Né? Essa é a esperança. Conspiração ao meu favor, que tudo conspire. E aí nós, como cristãos, olhamos para essas práticas e tecemos críticas a elas. Damos risada, achamos engraçado. Tem gente, se você for fazer piada disso, fica dado, porque leva isso muito a sério. E a gente, como cristão, se acha numa posição superior, elevada, singular, para poder criticar isso e zombar disso. Mas veja que interessante. Enquanto a gente critica, ou enquanto a maioria de nós critica, reproduz a mesma lógica, só que de maneira religiosa. Ou seja, a gente não veste todo de branco como um cirurgião para atrair paz. Provavelmente você vai combinar o vermelho com outra cor, porque você não quer atrair nenhum amor, você acha que isso não acontece. Mesma coisa com o amarelo da roupa, o que for. Mas aí que você troca isso pelo quê? Você vai num culto da virada, que não são poucos, e fica lá gritando: eu profetizo que o ano que vem vai ser bom. Ou seja, você faz a mesma coisa, só que de um jeito religioso. Mas é a mesma crendice. Você olha para o ano que vem e diz: eu profetizo. Eu profetizo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu profetizo sobre esse ano. Aí tem alguém pulando a onda e você lá está pulando onda. E você está fazendo o mesmo. Fazendo a mesma coisa. Outros param no dia 31, no poder dizer: eu declaro que 2026, eu declaro, está declarado pela minha boca cheia de fé. Eu quero ver 2026 as coisas não der. Eu declaro. Ainda diz: pelo poder da palavra. Hã? Aí o outro diz: eu tomo posse de 2026. Eu tomo posse porque eu sou filho do rei, eu sou dono das coisas. E outro diz: eu rejeito em 2026 isso, aquilo e aquilo. Eu não aceito isso em 2026. É a mesma coisa. É a mesma crendice, é a mesma simbologia. É tudo igual. A gente não pratica o que praticam, mas a gente verbaliza o que praticam. Com essas frases feitas, esse evangeliquez místico, que é só misticismo, é extra-bíblico, porque você não encontra isso no Evangelho em lugar nenhum. E aí fazemos o quê? Transformamos fé em positividade. A gente pega a fé que é produzida em nós pelo próprio Cristo, consumida pelo próprio Cristo em nós, pega essa fé que é um tesouro que foi nos dado para podermos viver diante de Deus e transforma em positividade. Eu profetizo, eu tenho que ter mente positiva e chama isso de fé. Não é fé.
é positividade, positivismo. Pega a oração, que é um meio de graça para anunciar ao mundo, verbalizar ao mundo a nossa dependência de Deus. Oramos porque dependemos. Deus não muda quando eu oro, porque se Deus mudasse, não seria Deus, Ele é o mesmo. Então eu oro porque eu mudo quando oro. A gente pega esse meio de graça que Deus deixou, a comunicação direta em nome de Jesus com Ele, dizendo tudo que pedis em meu nome será feito, desde que peço com a consciência do que ao Pai possa ser pedido. A gente pega essa graça de Deus, esse meio de graça chamado oração, e transforma em decreto. Eu declaro, eu profetizo, eu determino, eu tomo posse, eu rejeito. Pega a oração e transforma em palavras de ordem, como se nós soubéssemos o passo seguinte. Como se a gente tivesse o domínio da respiração próximo. Aí a gente faz isso com oração. Pega a escritura, que para nós é a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada em Cristo, escrita por homens inspirados por Deus a nós, para a gente viver uma vida diante de Deus e transforma a escritura num amuleto, num pé de coelho, numa ferradura, num trevo de 4 folhas. Pega textos bíblicos selecionados e dizer, vou profetizar na tua vida, e lê um texto bíblico como se tivesse escrito aqui. Nunca tem ficaró de fora os cães, os bêbados, você nunca tem, só tem coisa boa nessas profecias desse povo aí. Selecionam a Bíblia no que gostam, rejeitam o que não gostam e amam a si mesmo, transformando a escritura em amuleto, em mais um amuleto espiritual. Eu, quando era criança, nem sei com quem eu aprendi, mas quando eu tinha pesadelo, eu corria pegar uma Bíblia e colocar debaixo do meu travesseiro. Fiz isso inúmeras vezes, quando eu tinha pesadelos. Pegava uma Bíblia e colocava debaixo do travesseiro, para ver se eu dormia melhor. Sem entender o que eu já fazia da Bíblia, do livro sagrado. Um amuleto. E isso, quando a gente cresce, se a gente não elimina, só piora. Agora, qual que é o problema disso tudo, gente? É que a gente não percebe, ou a gente não quer perceber, que o problema não é o calendário virar 31 para 1 de dezembro, janeiro. O problema é achar que a vida muda porque o ano mudou. A gente acha que a vida vai mudar só porque um dia é especial. Tem uma meia-noite especial no meio da nossa trajetória. Aí essa meia-noite significa alguma coisa. O problema não é que o calendário vira. O problema é que a gente acha que a vida muda porque o ano muda. A gente acha que a vida muda porque o ano muda e porque a gente aprendeu a usar as palavras certas no dia 31. Eu determino, tomo posse, declaro, rejeito. A gente acha que encontrou o abracadabra, o Shazam. Esse é o problema. E é exatamente essa lógica que Romanos capítulo 6 tenta derrubar. É contra essa lógica que Romanos 6 se levanta, esse texto de Paulo. Se levanta para estabelecer que o Evangelho nunca promete um ano melhor. O Evangelho não foi escrito para nos prometer tempos melhores. Esse não é o papel, Benoia. Mas o Evangelho foi registrado para nos fazer entender que, por mais que ele não prometa tempos melhores, ele promete cumprir uma nova vida em Cristo. Uma vida em Cristo realizada de uma vez para sempre. Independente de quanto 31 de dezembro para 1º de janeiro você viva. Independente disso. É uma vida realizada de uma vez para sempre, independente do calendário. Romanos 6 mostra isso para nós. Que há uma nova vida ofertada em Jesus Cristo. Uma vida nova, olha só. Por isso, hoje, eu quero fazer 2 perguntas para você. Você vai responder qual a resposta que você vai querer ficar das 2 perguntas. Eu vou, junto com você, nos ajudar a responder sobre as questões.
E a questão que eu trago nessa manhã é: ano novo, vida nova ou vida nova, não importa o ano? Com o que a gente fica? Ano novo, vida nova, ou seja, um ciclo fechou, eu tenho que fazer de tudo para o outro começar bem. Então eu acredito que porque o ano virou as coisas vão melhorar, então ano novo, vida nova ou vida nova, não importa o ano, vida nova sempre. O que eu quero? Então vamos lá, primeiro, uma pergunta aqui é errada e ela nasce de uma compreensão errada do evangelho. É a primeira coisa que a gente percebe. Acompanhe de novo o verso 1 e 2 do capítulo 6. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Olha só, Paulo começa dizendo: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque mais? Para você entender essa pergunta de Paulo, você tem que reparar no capítulo 5, onde Paulo, da metade do capítulo para frente, faz a comparação entre Adão e Cristo. Por Adão, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo. Então todos após Adão pecaram. Ele diz: mas se o pecado abundou a todos por causa de um homem que pecou, muito mais a graça por causa de um homem que não pecou. Ele diz: então Jesus é o Adão, é o segundo Adão. O primeiro Adão nos fez pecar. O segundo Adão nos perdoou, nos redimiu e nos agraciou. Por isso ele termina o capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, com Adão, superabundou a graça, com Cristo. Ele diz, então veja, aonde o pecado se fez presente e destruiu a humanidade e abundou sobre todos, a graça revelada em Cristo se sobressaiu, superabundou então, mas destruiu o pecado. Ele diz, veja o que é graça. A graça é esse pavor de Deus que cobre uma multidão de pecados. Ele termina o capítulo 5 dizendo isso. Aí começa o 6, já fazendo uma pergunta a um interlocutor imaginário, que não está no texto, ele não está conversando com ninguém, mas ele faz uma pergunta como se estivesse com alguém. E ele adianta a pergunta da maioria de nós. Ele diz, então o que diremos diante disso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permaneceremos no pecado, então, para que a graça fique maior? Ele já adianta algo que nós poderíamos pensar. Paulo antecipa essa distorção comum. E qual é a distorção? Se a graça cresce onde o pecado aumenta, então o pecado, de alguma maneira, é funcional. Se a graça aumenta, se a graça se destaca aonde o pecado aumenta, então eu vou pecar mais, para que a graça se destaque mais. Nós somos pecadores, é a primeira coisa que a gente pensa, não é? Se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar mais para que Deus use conosco de mais graça. E aí a graça se evidencia mais enquanto mais eu peco. Paulo diz, então o que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça fique maior? Porque encontramos uma função para o pecado? Evidenciar a graça? Hoje essa pergunta reaparece, mas por outra roupagem. Ou seja, se eu declarar, se eu profetizar, se eu ter uma posse, então a graça me garante um futuro melhor. Ou seja, eu ajo com mais pecados, achando que eu tenho domínio das coisas, para que no final Deus diga, não, você até profetizou, você até declarou, mas quem controla sou eu. E aí a graça se destaca. A gente continua com essas coisas, achando que no final a graça vai ficar maior. A gente perverte o que Paulo está dizendo. Paulo diz, não. É claro que não. A resposta dele é muito curta. Ele diz, de modo nenhum.
Não vamos permanecer no pecado para que a graça abunde mais. Aí ele responde, por quê? Que como que a gente vai permanecer num negócio para o qual a gente morreu? Como? Alguém aqui tem um ente querido que já morreu dentro de casa? Você guarda lá alguém dentro da sua casa? Um mausoléu? Não, o que que você pensa? Você contou. Esse seu ente querido faleceu. Esse mundo para ele acabou. Todas as coisas daqui não servem mais para ele. Ele não vive mais. Ele diz, então se você morreu para o pecado, como que você cogita a possibilidade de continuar vivendo para ele? Se você morreu para o pecado, qual é a possibilidade de você continuar vivendo pecando? Ele diz, a resposta é outra, você ainda não morreu. Esse é o ponto de Paulo. Então, o que que adianta a gente dizer que crê, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a gente vive para Deus, e continuar olhando para o ano que vai entrar e fazendo coisas místicas para ver se o ano melhor. 12 dias de oração para 12 meses do ano. Isso aí hoje é febre. Pode seguir qualquer Instagram de igreja aí, você vai ver, tá lá, Candrone. 12 dias de oração em janeiro para 12 meses do ano. Pastor, mal não faz. É só um povo orando. Percebe? Quando você faz uma campanha dessa, ninguém ora por orar. Ninguém ora porque depende. Todo mundo vai orar porque tem alguma coisa garantida em troca daqui. A pergunta que nunca fazem é: e se a pessoa não tiver 12 meses bom e orou os 12 dias? Se ela vier cobrar, o que 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 propôs a campanha vai dizer? Você não teve fé. E a culpa é sempre da pessoa. A pessoa sai dizendo: eu sou um crente do ferro velho mesmo, não tenho fé. Eu devo ser um crente ruim porque comigo nada nunca funcionou. Eu acho que eu sou um crente do ferro velho. Onde é que tem fé? Onde é que vende esse negócio? Onde é que tá? Tem alguém para prestar aí? A gente continua com as crendices. A gente continua com os misticismos. Não entendemos o que Paulo está dizendo aqui. Como que você vai viver para uma vida que você vivia antes? Se você morreu para aquilo e hoje você vive em fé e esperança em uma pessoa e não em tempos melhores. Como que isso funciona? Por isso ele diz, de modo nenhum. Veja, o evangelho não veio para melhorar nossa performance na vida. O evangelho não veio como um pacote de atuação. Você compra um curso de teatro e aprende a performar. O evangelho não veio para melhorar nossa performance. O evangelho veio para matar o impostor, o ator, o personagem mentiroso que habita em nós. Não é um pacote de teatro para você aprender a performar bem no dia 31, nesses dias, aparecer um crente profetizando, declarando, decretando. O evangelho veio para matar exatamente esse personagem impostor que quer tomar o lugar na nossa vida nesses dias. Para a gente parecer crente em palavras que todo mundo repete e que faz bem no meio, mas lá dentro a gente não é nada, um oco. O evangelho veio para destruir esse personagem e fazer quem somos de fato em Cristo aparecer. Esse é o ponto. Paulo diz: nós que morremos para esse tipo de pecado, ou morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Se você morreu para isso, como que pode você ainda procurar viver para isso na nova vida ofertada? Se isso é uma coisa que você matou, como é que você tem a capacidade de, no final de ano, ir lá e fazer respiração boca a boca nisso para ver se volta? Paulo diz não. Então a pergunta não é o que Deus fará no meu próximo ano. A pergunta é: eu morri com Cristo quando Cristo morreu? Se a resposta for sim, então não importa o próximo ano, meu querido. Não importa. É só um número. É só um número. A tua vida está escondida
naquele que não tem contagem de dias, o Senhor absoluto de todas as coisas. Não importa 26, 27, não importa nada. O que importa é Cristo. Por isso que para nós, pouco importa a virada de meia-noite. Perguntaram se eu faço culto da virada. Sempre perguntam. Eu digo não, porque virada não existe para Deus. Por que que eu vou fazer um culto da virada se a gente só cultua ao Senhor? Não, pastor, mas que passar a meia-noite, de 23h59, para meia-noite orando, muda o outro ano. Eu digo que adianta, você faz a sua oração, depois não aparece nenhuma terça-feira mais para orar. Mas nessa deu. Eu garanti, porque eu passei a meia-noite. Pastoreei uma igreja e o ano inteiro, às terças-feiras era eu e mais um, mais dois, mas a maioria do tempo só eu. Aí chegou em novembro, as irmãs chegavam e disseram assim: pastor, vai ter o trabalho das irmãs, aniversário do grupo das irmãs. Vamos fazer, bens, vamos decorar a igreja, vamos fazer, vamos convidar alguém para pregar. É sempre bom essas festividades, eu também gosto. Então, pastor, daí o que vai acontecer? O trabalho vai ser sábado à noite e domingo à noite. Aí na sexta a gente quer ir no monte orar. A gente vai no monte orar porque a gente tem que entregar o trabalho para Deus. Não tem cara de oferenda isso? Tem, né? Entregar esse trabalho das irmãs para Deus, então nós vamos no monte na sexta. Eu olhei e falei: mas olha, fiquem à vontade. Podem ir. Não, pastor, não, senhor pastor da igreja, você tem que estar com a gente, vai. Eu falei: nunca. Nunca. Nem que vocês me levem nas costas. Ó, pastor, daí como é que faz o trabalho? Como é que faz? Nós não vamos entregar para Deus, pagar um preço para o trabalho ser benção? Eu falei: irmã, eu estou desde a primeira terça-feira de janeiro orando pelo grupo de jovens, de irmão, de criança. Toda terça, e nunca vi vocês aqui. Eu estou orando por esse trabalho e outros desde janeiro. Eu não preciso subir no monte. Agora, vocês estão se sentindo culpadas. Então façam. Só que eu vou te adiantar, não vai aliviar a culpa. Não adianta você querer resumir um ano inteiro longe de Deus num ato de sacrifício, de pagar preço, de crendice, de misticismo, de oferenda, achando que resolveu. Agora, quer ir? Vá. Eu não impeço ninguém. As duas pernas são de vocês, vão onde vocês tiverem vontade. Agora, me tire fora dessa. Eu vou estar na minha cama, deitado com a minha mulher. Deus quis fazer, Deus fez. Percebe como a gente é? A gente pega uma data que a gente precisa e daí tenta correr atrás do tempo. Mas a gente não mantém uma rotina, disciplina de matar o velho homem, de oração, de leitura. Aí a gente tenta compensar, não? A gente come tudo que não pode até outubro, e aí chega para o Oscar e diz: Oscar, eu quero estar no shape dezembro e janeiro, dá um jeito. E o Oscar diz: para dar um jeito, você tinha que ter começado a comer bem lá em janeiro, não tem jeito. Não é assim que funciona? A gente quer resumir tudo num ato só. Aí diz: Oscar, eu faço o que você mandar. A gente diz boa do pastor, chegam para o pastor: eu faço o que você disser, pastor. E eu digo: olha, esquece o que ficou para trás, começa certo. Abandona monte, abandona profetizo, abandona declaro e faz uma disciplina com você mesmo. A partir de hoje eu vou mudar essa rotina. E você vai ver que não precisa ser dia 31 para dia 1 de janeiro, 31 de dezembro, nada. Que só precisa ser uma vida com Deus. E aí todo dia é novo, porque a vida é nova e não um ano novo. Aí pode estar esse sol bonito, pode estar um dia de tempestade. Você está escondido em Cristo. Escondido no Senhor. Então a pergunta começa errada, ano novo, vida nova, porque não nasce de uma compreensão exata do Evangelho. Nasce de uma compreensão errada do Evangelho. Mas quando temos a compreensão exata do Evangelho, a pergunta, e daí já não é nem pergunta, é uma constatação, é: nova vida, não importa o ano. Nasci de novo em Cristo. Segundo,
Ano novo, vida nova, ou nova vida, não importa o ano. Para responder, a gente só precisa entender uma coisa ou outra coisa. O evangelho não muda a vida ao nosso redor. O evangelho muda a vida por dentro de nós. Veja o versículo 3. Paulo vai dizer: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus, ou Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês ignoram isso? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Olha só, o Evangelho não muda o nosso entorno, o Evangelho muda o nosso coração. O Evangelho não é um pacote para melhorar o teu convívio externo. Não é para melhorar as pessoas ao teu redor porque você creu. Agora que eu crio, o meu vizinho vai ser outro. Agora que eu sou de Deus e ando em fé, você vai ver. Agora o meu vizinho vai respeitar. Ele vai virar outra pessoa, não vai ter mais som alto. Não vai. Ele não vai mais abrir o portão para o cachorro sair para fazer as necessidades do meu gramado. Claro que não vai. Eu fiquei crente. Ele vai olhar para mim e vai dizer, não, ali está um crente, não vou mais fazer isso. É isso que a gente pensa, que depois que creu, a disposição é dos outros que vai mudar, em nosso favor. Então, o evangelho não muda o que acontece no nosso entorno. O evangelho muda o que acontece em nós. Amém. Paulo vai dizer, fomos batizados em Cristo Jesus. E o batismo aqui é mergulho. E na simbologia do ato do batismo, é o sepultamento. É morrer. Fomos batizados então na sua morte. Você foi incluído, batizado, mergulhado na morte de Jesus. Então veja, o batismo não é um rito mágico. Não é místico, é uma simbologia. E o batismo também não é nem um selo de proteção contra um ano difícil ou coisas difíceis da vida. Agora eu sou batizado, eu estou protegido, eu estou blindado contra as coisas que podem acontecer. Não é. O batismo é um sinal público de uma morte real. Quando você batizou-se na água, você confessou publicamente que morreu para você. E quando você saiu da água, você confessou publicamente, agora eu vivo para Cristo. Você não saiu blindado de lá. Vida continua vida, vizinho continua vizinho, parente continua parente. Patrão continua patrão. Família continua família. Tudo continua igual. Enfermidade continua enfermidade. Tudo continua o mesmo. Não muda o entorno. O que muda é você. Você morreu para quem você é. O entorno é o mesmo, mas quem vai lidar com o entorno agora é outro. Antes eu lidava com o que estava ao meu redor de um jeito. Eu matei aquele jeito de lidar com as suas coisas. Agora eu lido com elas de outro jeito. O que o Evangelho fez? Não mudou o que está em volta, mas mudou o que está aqui. A minha disposição para lidar com as coisas são outras. Eu lido com a mente de Cristo agora. Eu lido com a mente de Cristo. Paulo afirma, fomos unidos à morte de Cristo. Fomos sepultados com ele. E o propósito disso fica claro. Para quê? Para que andemos em novidade de vida. Agora, um novo jeito de se comportar é um novo jeito de se manifestar. É um novo jeito de enfrentar aquilo que vai ser igual e que não vai mudar e que continua o mesmo. Só que antes você resolvia aquilo como? Com o teu velho homem. Agora você resolve como? Com o teu novo homem. Com a sua nova criatura, com quem você era em Cristo. É novidade de vida. E aqui está o ponto central que desmonta todo o misticismo religioso, gente, criado principalmente nessa data que a gente está chegando. E qual é o ponto central que muda tudo isso? É que o Evangelho não muda as circunstâncias da minha existência,
mas muda o modo que eu existo dentro dessas circunstâncias. O Evangelho não muda o que acontece ao meu entorno. O Evangelho muda como eu existo nesse entorno. Eu não existo mais como eu existia antes. Eu existo de um outro jeito. Não são as coisas que mudam, sou eu que mudo, porque é uma outra vida. Eu respondo de um outro jeito. Eu respondo de outra forma, porque eu fui transformado. Esse é o ponto central. Então, a pergunta aqui: ano novo, vida nova, não cabe, porque vida não é nova, continua igual. Se você se mudar de país, você vai encontrar vizinho ruim em outro país. O parente chato que te perturba vai te perturbar em outro país. Por telefone, ele vai dar um jeito de ir lá. Tudo continua igual. Agora, quando a gente muda, a gente pode morar no meio do Alasca, ou a gente pode morar no centro nervoso de Nova York. É graça, é mudança. Sou eu em Cristo que ele em mim. É novidade de vida. Então, o Evangelho não muda as circunstâncias da existência, mas muda o modo como eu existo dentro delas. Cristo não foi à cruz para fazer com que o mundo trate melhor os crentes, mas Cristo foi à cruz para que os crentes vivam de outro modo dentro do mesmo mundo. A transformação não é lá, é aqui, é em mim. A gente cai nesse erro toda vez, né? A gente crê, a gente acha que as pessoas vão passar a olhar para a gente de outro jeito. Aí você vai para Atos e vê que quem crê é mais perseguido, que quem manifesta fé é até apedrejado, como Paulo, que acha, mas é que Paulo era bobo, comigo vai ser diferente. Agora eu sou crente, ninguém mais vai me perseguir. Oh, vai nessa. Deixa eu te dizer até outra coisa, se não estão te perseguindo, cuidado, às vezes você é um agente secreto do evangelho e ninguém sabe que você é crente. Esse é o problema. Agora vai em uma roda dessa de conversa atual e põe a tua opinião de evangelho em situações de ideologia, o que quer que seja, aí você vai ver. Opa! Acendi uma fogueira. E todo mundo vai dizer, mata ele! E esse ele é você. Não estou dizendo de ser chato, tá? Pegar uma hobby lá e cutucar. Não, isso é coisa de gente encapetada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando é para não fugir da vida. Para não correr achando que correndo você vai se manter mais seguro. E muito menos achar que quando você der uma opinião do evangelho, todo mundo vai fazer isso aqui. Só vai fazer isso aqui se for todo mundo crente, se a sua opinião for correta, segundo a Escritura. Se for fora do ambiente círculo cristão, hora que você não deixou a vida de ninguém pior, você só disse o que pensa, mas basta. Por quê? Porque Jesus disse, se o mundo persegue a bem, muito mais vocês. Se ele que fez milagre foi crucificado, você acha que nós, pé de rato, como diz o Neto, vamos ter uma vida melhor? Mas aceita? É claro que não. É lógico que não. Ano novo, vida nova. Ou vida nova, não importa o ano. Terceiro lugar, para a gente responder. Nova vida, gente, não é um novo ciclo. Nova vida é o nascimento de um novo ser. Essa é outra coisa que a gente demora a entender. Verso 5. Porque se formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos disso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. O que Paulo está dizendo? Que nova vida não é um novo ciclo.
Você não é uma borboleta, uma mariposa. Nova vida é um novo ser de fato. Não é um novo ciclo de existência. A nossa velha natureza foi crucificada com ele. O ciclo de pecado, que não era ciclo, mas era uma vida de escravidão, encerrou-se. Não foi um novo ciclo que nasceu para esse ciclo se completar e ter um outro ciclo e a gente dizer, como eu disse no início, eu estou procurando a melhor versão de mim mesmo. Não! Vida nova ou nova vida não é novo ciclo. É o nascimento de um novo ser para sempre. É o nascimento de alguém para sempre. Paulo não fala de ajustes, de metas ou resoluções. Paulo fala de crucificação. Paulo não diz aqui para nós, trazendo para a nossa data, como se fosse, né? Ajustando o texto ao que eu quero dizer. Paulo não fala, ó, chegou dia 31, aí está perto, 31 de dezembro, faça ajustes, renove metas, veja resoluções. O ano está chegando, você é novo em Cristo. Coisas novas, coisas novas. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, morra. O dia que você morrer com Cristo, todas essas coisas não vão fazer sentido. Claro que você vai ter seus objetivos, estudar, mas isso tudo é secundário. Isso não tem a ver com virada de ano. Isso tem a ver com vida. Isso tem a ver com vida. Veja, o velho homem não é com um comportamento ruim que foi tirado de nós. Mas o velho homem é quem éramos em Adão. O velho homem é o escravo do pecado. Cristo não foi à cruz para passar uma vassourinha em nós e tirar uma partezinha ruim da gente, uma manchinha. Cristo foi à cruz para que a gente morresse, porque tudo estava comprometido. Tudo. Tudo estava comprometido. Ele foi à cruz para que morrêssemos. Foi à cruz para que nós não servíssemos mais ao pecado. E aqui está a má notícia que o Evangelho nunca escondeu. A fé não garante sucesso. A fé não garante sucesso, gente. Esse sucesso mundano não é a fé que garante, a fé não garante isso. Provavelmente em 2026 você vai se dar mal em muita coisa que você vai tentar fazer. Oremos para você não tomar muito prejuízo, mas você vai se dar mal. Isso eu posso profetizar, sabia? Isso eu posso. Por quê? Porque a gente vai tentar. A gente vai arriscar aqui, vai arriscar ali. Se eu quiser assim, será que não dá? E pode dar errado. Tomara que o prejuízo seja pouco, mas vai dar. Chegando nesse ano de 2025, falou: vou reformar minha casa, em 2 meses eu estou dentro. Deu tudo errado. Mas ele não desistiu, por quê? Porque não é ele que controla o plano. Agora, ele tentou. Mas o duro é que o pedreiro não tentou. O pedreiro não combinou com ele. Ele combinou sozinho. Né? E eu usei o exemplo dele, mas e você? Quantas coisas você disse, agora vai, esse ano deu, e não deu. E quem sabe você está em dezembro catando os cacos disso ainda. Percebe? Percebe isso? A fé não garante sucesso. A fé não garante ausência de dor. A fé não garante nada disso. A fé não garante que o mundo vai conspirar em nosso favor, que o universo vai conspirar para tudo dar certo. Essa é a má notícia que o Evangelho nunca escondeu. A fé não serve para isso. Mas tem a boa notícia que o Evangelho fez questão de não esconder e anunciar. Que a nossa fé vale uma cruz. Que a nossa fé vale uma crucificação com Jesus. Que em Jesus, crendo no sacrifício dele, o pecado perdeu o direito de me governar. O pecado não me governa mais. Antes era o direito do pecado me governar porque eu pequei um Adão. Então, quando o pecado me dominava, estava exercendo um direito que era dele. Todos pecaram. Agora, na cruz, esse pecado, esse direito foi arrancado do pecado em mim. O pecado não me domina mais, mesmo que a existência continue a existência.
mesmo que a vida continue vida, mesmo que o meu entorno continue o mesmo, mesmo que nada mude ao meu redor, mesmo que o meu patrão continue sendo o mesmo, mesmo que os meus funcionários continuem sendo os mesmos, mesmo que a minha família continue sendo a mesma, mesmo que tudo continue sendo igual, eu mudei em Cristo. Eu mudei, o pecado não me governa mais. Ele diz: quem está morto para o pecado foi justificado do pecado. Vestimos a justiça de Cristo. A imagem que Paulo tem em mente aqui é forense, é jurídica. A morte rompe obrigações legais. Quando eu morro, eu rompo com obrigações legais que eu tinha com a morte. Portanto, o pecado perde o direito de me acusar e de me dominar. Quando Cristo foi à cruz e me justificou, tirou o poder da mão do pecado de governar minha vida. E me fez entender que agora quem governa a minha vida é Deus. É Cristo. É o Evangelho. É o Espírito Santo que habita em mim. De maneira que eu sou livre, mas não sou livre para fazer o que quero. Agora eu sou livre para fazer o que é certo. Porque antes o certo para mim era uma dificuldade. Eu olhava para um caminho e dizia: esse caminho é certo, mas é burocrático, demora. Se eu fizer do meu jeito, eu encurto. Aí eu não era livre para fazer o que é certo. Aí Cristo veio e me libertou e eu digo: agora eu sou livre e faço o que eu quero. Deus diz: não, agora você é livre e faz o que é certo, porque o que você deve querer é o certo. Entende? Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que é certo. É isso que o Evangelho fez. Ah, pastor, mas o caminho é burocrático. Vai nele, vai pelo certo. Que seja burocrático, que seja demorada, vai por ele. É o certo. Esse é o ponto. O pecado não domina mais. Então, nova vida não é um novo ciclo, é o nascimento de um novo ser. Por isso que ano novo, vida nova, é ciclo. Imagina que em março já deu tudo errado, aí você vai dizer: puxa, até dezembro para mudar o ciclo. Ah, nossa, eu vou ter que viver o resto do ano, 7 meses, 6 meses do ano esperando dezembro, porque é ciclo. Gente, parece engraçado o que eu estou falando, não parece? Mas estava. A maioria dos cristãos vive assim. A maioria dos cristãos vive assim. Toma posse e não tem nada, decreta e nada acontece, profetiza e nada se cumpre. Porque acreditam que há poder nas palavras. Cuidado com o que você fala. Há poder nas palavras. As palavras só revelam o coração, diz a Escritura. A boca fala do que o coração está cheio, não é isso que Jesus disse? Portanto, palavras não têm poder. Elas só revelam onde está o teu coração. Quando o coração não é mudado, palavras continuam palavras. Só que agora abençoa. Mas não tem o poder de fazer mudar a minha realidade. Eu queria o meu pai vivo, mas não adianta no cemitério vertical e Curitiba, na frente do túmulo dele, mandar ele sair, porque há poder nas palavras se eu tiver fé. Ele não vai sair de lá. Palavras são palavras. Agora, pelas suas palavras serás justificado e por elas serás condenado. Simplesmente por quê? Porque palavras têm poder? Não, porque elas revelam o coração. O que o Jesus está dizendo é: pelas palavras será condenado, por quê? Porque o que você disse revelou que você é. O teu coração é duro. E pelas palavras será salvo ou justificado, quer dizer o quê? Revelam que você é alguém de Deus, que creu em Deus e que entregou a vida para Deus. E a gente chega no final do ano e acha que a gente vive de ciclo. Não vive de ciclo. Para encerrar, se já morremos com Cristo, nós cremos que com Ele também viveremos. Paulo diz isso. A fé cristã, então, não é uma técnica para acessar um futuro melhor.
A fé cristã não é uma técnica que só o crente tem para acessar o melhor do futuro. A fé cristã é uma participação na vida de Cristo, na vida ressurreta de Jesus. Por isso, quando a gente usa as escrituras como mantra, simpatia, pensamento positivo ou passe espiritual, não estamos sendo muito diferentes dos que pulam 7 ondas ou se vestem de branco. Estamos fazendo o mesmo. A diferença é só estética, porém a lógica é a mesma. Se eu fizer algo do jeito certo, o universo vai me devolver algo melhor. É isso que a gente está acreditando. Paulo destrói essa lógica quando ele afirma: Cristo morreu de uma vez por todas. Significando dizer que nada precisa ser ativado em nós, nada precisa ser destravado em nós, nada precisa ser decretado por nós. A gente só precisa entender uma coisa: considerai dos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. É só isso. E veja, do verso 1 ao 11 do capítulo 6 de Romanos, Paulo não usa nenhum imperativo na língua grega, nenhum. Só tem um imperativo. E o único imperativo do texto não é declare, profetize, rejeite, tome posse. Não é. O único imperativo do texto é considere-se. Considere-se morto para o pecado. Paulo está dizendo, está aí uma coisa que você pode fazer. Morrer. Considerar-se morto para a sua velha maneira de viver. É o único imperativo. Ele não está dizendo, agora vá lá e decrete isso. Não, ele está dizendo, morra. Considere-se morto para o pecado. É o único imperativo. Então, gente, a vida nova não começa em janeiro. Ela começou quando Cristo disse está consumado, naquela cruz. Foi lá que a vida nova começou. E o convite do Evangelho para nós é claro. Vamos parar de usar as Escrituras como amuleto. Vamos parar. Vamos parar de nos condenar naquilo que a gente se sentencia no outro, porque a gente ri de quem usa essas simbologias lá no mar ou nas festas, de roupa, de coisa, e olha para tudo isso e se sentencia nas próprias palavras. Vamos parar de esperar um novo ciclo para desejar algo novo da vida. Para quem crê no Evangelho, esse não espera o mundo mudar. Não exige que a existência conspire. Não negocia com Deus por meio de palavras mágicas. Não faz isso. Quem crê no Evangelho foi possuído pela vida eterna. Foi tomado pela nova vida. Vive em novidade de vida o tempo inteiro. Uma vida que enfrenta a realidade com a careta que ela vier. Não importa como venha. Por quê? Porque ele sabe que já morreu com Cristo e que já vive nele. E está escondido nele. Portanto, nós ficamos com a segunda parte. Vida nova. Não importa o ano. Aí a gente vai estar aqui por quantos anos Deus conceder. E para nós, nada é diferente porque chegou no mês ou em outro mês. A gente vive em Cristo. 9 de abril é igual a 31 de dezembro. Porque a gente vive em Cristo. Vive nele. Escondido nele. E tudo que nos acontece vem dele. Inclusive aquilo que é para derrubar a gente no chão, para ter como finalidade nosso olhar para cima. Lourdes Waldvogel disse isso. Deus às vezes coloca o homem de costa no chão a fim de que ele olhe para cima. Você vai tomar muita rasteira de Deus em 2026 para você voltar a olhar para ele. Isso eu também posso profetizar. Eu profetizo um monte de tom. Mas não para você ficar caída, é só para você falar, tinha esquecido, orar. Só para isso. Coloque-se de pé, por gentileza.